Hoje eu vim falar desse carinha aqui, o famigerado Scorpio 2, o gimbal da Feiltech. E de cara eu já vou contar pra você quais foram os problemas que eu tive assim que eu adquiri e se realmente vale a pena você estar adquirindo esse gimbal ou não. Então fica aqui no vídeo que eu vou te contar tudinho. Bora falar desse carinha aqui, o famigerado Scorpio 2. E, gente, sim, eu tive problema assim que eu adquiri ele, tá? Eu vou contar aqui o problema que eu tive logo assim que eu adquiri ele, mas também não vou falar mal, também não vou meter o pau nele não, tá? Porque ele faz o trabalho que tem que fazer. Logo de cara, quando eu adquiri ele, né, eu posto que a maioria das pessoas que vão adquirir o gimbal pela primeira vez, como foi o meu caso, né, muitas pessoas que assistem YouTube procurando informações sobre, né, câmeras, gimbal, lentes, todo mundo cai aqui no YouTube para saber um pouquinho mais antes de comprar. Até porque esses equipamentos custam caro, ainda mais aqui no Brasil. E foi exatamente o que eu fiz. Comecei a assistir um monte de tutorial sobre o gimbal, né? Pessoas que já tinham ele há um tempo e tal. E eu falei, poxa, vou investir. E aí o que que aconteceu? Logo de cara eu tive problema no primeiro carregamento. Bom, vamos lá. Todo mundo compra aqui no AliExpress, todo mundo conhece, até porque a Feiltech tem representante no Brasil, tá? Então você vai lá, entra no site da AliExpress, né? O estoque deles estão aqui e isso ajuda o seu equipamento a chegar rápido. Chegou aqui em 4 dias, gente. Super top, show. E vamos lá, abri a caixinha, né? Comprei o kit completo. Depois eu vou fazer um unboxing para mostrar aqui para vocês. E li o manual, eu vi que tinha que carregar. Logo de cara já vi que tinha que carregar 100% antes de ligar o aparelho. A lombriga atiçou, mas eu coloquei lá o bichinho para carregar, carregou 100% e pau no gato. Liguei ele, testei em casa, top, fiz alguns movimentos, aprendi a balancear, até porque eu também nunca tinha balanceado, legal, show de bola. Carreguei novamente e fui fazer o meu primeiro trabalho com esse carinha aqui. Cara, passei um perrengue. O que que aconteceu? Bom, ele trabalhou 3 horas consecutivas. Legal. Em alguns momentos, você consegue colocar ele para hibernar, se você não estiver usando, tá? Então, não há necessidade de você desligar. Apenas coloca lá, dá 2 cliques aqui no power, ele hiberna e aí, né, não tá gastando bateria. Bom, legal. E durante o evento, vários momentos eu peguei, filmei, parei e na hora do almoço falei, bom, o gimbal falou para mim que ele dura 10 horas. Quando eu olhei, a porcentagem da bateria já estava em 62%, apenas 3 horas, tá? Então, aquelas 10 horas, né, que a marca fala aí, pelo menos no Scorpio 2, tá? Não acreditem, pelo menos para mim não deu certo. E o que que aconteceu? Coloquei o danado para hibernar, fui fazer o meu horário de almoço, que era um evento que durava o dia inteiro, e quando eu voltei, simplesmente esse carinha não ligava mais. Lembrando que quando eu parei e coloquei ele para hibernar, ele estava com 62%. Pensei, bom, deve ter acabado a bateria, né? Não está fazendo a leitura da bateria correta e vou tentar colocar para carregar. Levei o carregador ligeiro, coloquei, nada. Simplesmente não ligava. E eu percebi que essa telinha que tem aqui, tá? Ela tava com um brilho assim bem fraquinho. E aí, quando eu olhei aqui na inteligência artificial, eu vi que o LED estava aceso, não tinha reparado. E o LED ainda estava aceso. Pensei eu então, bom, ele tem bateria, só que ele não está carregando. Deve estar com problema. E sim, gente, ele estava com problema. E aí, gravei, né, o resto do evento, segurando a câmera na mão e graças a Deus deu tudo certo. Eu havia guardado ele, né, quando eu percebi que ele deu problema e coloquei ele na caixinha, mesmo vendo que o LED ainda permanecia aceso. Falei, bom, quando chegar em casa a gente vê o que que aconteceu. Quando cheguei em casa esse LED já havia apagado, então provavelmente aquele 62% de bateria que estava marcando aqui na telinha, né, no LCD do gimbal, provavelmente essa bateria acabou e aí isso me deu condições de carregá-lo novamente. Bom, comecei a fazer alguns testes em casa, realmente ele carregou até 100% novamente e eu comecei a gravar, né, e cronometrar quanto tempo ele ia ficar com a bateria, isso sem trabalhar. Bom, com ele 100% carregado, e ligado, tá? Sem movimentar, sem fazer nenhum tipo de movimento, apenas ele ligado paradinho lá, ele durou 8 horas, tá?
mas a marca diz que em uso, tá? Não sei que tipo de uso, seria um uso extremo, não é bem especificado, mas em uso eles garantem até 10 horas de funcionamento do gimbal, que realmente não foi o que aconteceu, que durou 3 horas e logo depois travou. E durante, né, esse período que eu fiquei avaliando, o período de bateria dele com ele parado, quando ele chegou em 12%, ele novamente apresentou aquele travamento que tinha dado no dia do evento, tá? Então ele travou, não permitia que eu carregasse e novamente eu precisei esperar ele descarregar por completo, né? Mesmo eu sem ter o movimento, ele descarregou por completo. Quando ele desligou o LED, aí sim ele me habilitou a fazer o carregamento, né, novamente. Então, assim, se você tá num evento com ele, né, pelo menos esse, o meu, se eu estou num evento com ele e de repente a bateria está acabando e trava a tela, já era, eu não consigo carregar. Se por algum período eu perceber que ele já está começando a baixar a bateria e antes de travar eu carregar, ok, ele vai carregar. Mas, gente, já vou falando, ele travou, já era, não faz mais nada. Bom, entrei em contato com o fornecedor, né, lá no link da onde eu havia comprado, né, no AliExpress, e assim, logo de cara eu não tive a resposta, então essa resposta demorou 3 dias para me darem um retorno. Quando me deram um retorno no período da madrugada. Pensei, bom, se estão me respondendo na madrugada, tem alguém lá do Japão respondendo para mim. Até agora eu não sei quem respondeu para mim. Bom, e fui trocando ideia ali, né, com a pessoa que estava me respondendo. Você mandava mensagem, a resposta vinha 4, 5 horas depois. Quando não vinha, vinha 24 horas depois. Bom, resumindo, falaram para mim que eu trocar, eu já havia feito aquela reclamação, né, para você pedir a devolução do dinheiro, né, e para devolver o aparelho, e falou que era para mim cancelar. Não, cancela lá que a gente vai enviar outro para você. Resolvi confiar, tá ok, cancelei. Gente, mandaram, tá? Já vou resumindo, mandaram. Porém, gente, o segundo gimbal que chegou exatamente com o mesmo problema. Sim. E, assim, eu não havia, né, eu não disse aqui no começo do vídeo. Logo quando eu fiz a pesquisa para comprar, eu não sabia que ia lançar o Feiltech, né, o Scorp 3. Gente, foi incrível, eu comprei ele com 2 semanas, a Feiltech lançou o Scorp 3. Eu espero que eles tenham resolvido esse problema, tá? Eu percebi que depois de um tempo de uso, depois de várias cargas que eu fui dando dele, esse problema de travamento parou. Então eu consigo usar ele ali até 10% de bateria, mas eu não deixo ele acabar por total a carga. Por precaução, né? Quando você vai fazer, pelo menos eu, quando eu vou fazer um evento um pouco mais longo, que eu vejo que tem algumas pausas, eu vou lá e deixo ele para carregar um carregador de 18 watts, carregamento rápido. Então, assim, em 2 horinhas, às vezes 1 hora e meia, dependendo da quantidade de carga que você precisa, você já finaliza o evento e tá ok. Mas assim, como eu falei, aquelas 10 horas de funcionamento não dá. Bom, mas eu não vim só falar mal desse carinha aqui não, galera. Bom, ele cumpre o que se pede, tá? Faz os movimentos necessários que um gimbal necessita. Hoje eu montei aqui para vocês o corpo do Nikon D7000, tá? É um outro corpo que eu tinha aqui para mostrar para vocês a questão do movimento e peso. Ele tá com como eu falei, uma Nikon D7000 com uma lente 18-105, tá? Não é o corpo nem a lente que eu uso para trabalhar. A câmera que eu uso é mais pesada, tá? É uma Nikon D780 e normalmente eu uso uma 24-120, tá? E sempre ali um microfone para fazer a captura do áudio. Galera, chega em torno aí de 1,7 kg, tá? A Feiltech informou, né, informa lá no site que esse gimbal ele aguenta até 2,5 kg. Bom, não sei, funcionou, tá? Fez os movimentos, o motor não rangiu, até porque, sim, gente, tem que calibrar direitinho, tá? Não pode vacilar na hora de calibração. Ele é um gimbal aí que filma tanto na horizontal quanto na vertical, mas lembrando, sempre que você faz a troca, você tem que recalibrar os motores, para que, né, não fique aí um movimento aí errado e force o motor e você venha perder o seu gimbal por conta de uma bobeira.
Eu vou deixar alguns vídeos aqui mostrando um pouquinho, né, usando ele na externa para vocês verem a questão dos movimentos, tá bom? Num próximo vídeo, a minha ideia é mostrar com mais detalhes a questão da calibração, mostrar para vocês como é que faz essa calibração. Gente, não é um bicho de sete cabeças, tá? A primeira, segunda vez, você vai ali, né, apanhar um pouquinho, mas você vai ver que é bem simplesinho e, gente, vale a pena, tá? Para que você não perca o seu gimbal por conta de uma bobeira de calibração que, gente, você vai perder ali no máximo, depois que você aprende, sério, 3 minutinhos assim chutando alto. Aí, claro, deixa eu contar pra vocês, tá? Eu acabei ficando com esse gimbal mesmo nessa situação. O que aconteceu? Eu precisei usar ele em alguns outros eventos, tá? E depois de um tempo, pra mim já não fazia mais sentido devolver ou pedir a troca. Bom, o que aconteceu? Depois de um tempinho de uso, ele acabou não apresentando mais o problema de travamento, tá? Então, assim, hoje ele carrega, tá? Então tem que deixar bem claro que sim, ele carrega. E quando é um evento grande a mais que eu pego, em alguns momentos que eu posso parar, né? Eu desligo ele, coloco ele ali para carregar enquanto eu tô fazendo outra coisa, fazendo foto. Como eu trabalho muito com foto e não, né, um evento total com vídeo, eu tenho alguns momentos que eu consigo carregar ele e assim utilizar ele até o fim do evento, tá? Comenta aí o que você achou, né? Se realmente vale a pena você adquirir o Scorp 2 da Feiltech, mesmo sabendo que a Feiltech já lançou o Scorp 3, como eu mencionei para vocês, 2 semanas depois que eu adquiri o meu, a Feiltech lançou o Scorp 3, tá? Então, espero que eles tenham corrigido esse problema, né? Se eles estiverem vendo esse vídeo aí, se em algum momento eles verem esse vídeo, manda um oi aqui pra mim, me fala aí como é que vocês podem me ajudar nessa questão. Eu acabei ficando com ele, tá? Depois de um tempo de uso, eu percebi que o carregamento tá funcionando mais ou menos, tá? Eu tive que fazer alguns eventos, então pra mim, na minha cabeça, não fazia mais sentido pedir a troca, tá? Então, pensa aí se realmente vale a pena, tá? Comenta aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, logo eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu faço a calibração dele. Gente, é fácil, tá? Mas tem que prestar atenção para não fazer bobeira e não perder o seu gimbal aí por conta de uma má calibração. Então, se inscreve aí no canal, curte, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.